Graças ao Eterno, quero cumprimentar a todos com a super paz de Cristo, super paz do ungido, que o Eterno abençoe sua vida espiritual, material, sentimental e financeira. Começamos hoje um propósito espiritual de oração, de busca, de clamor. Tem chegado muitos motivos de orações, situações totalmente adversas, situações a qual fica até inviável você acabar expondo a dor, o processo que a pessoa está vivendo, mas nós vamos continuar em oração por cada motivo de oração. Temos muitos motivos de orações que a gente tem recebido e a nossa missão é orar. Vamos orar. A palavra do Eterno diz: chorai com os que choram e se alegra com os que se alegram. Então nós vamos chorar contigo e se alegrar também com a sua vitória, com a providência do Pai para a sua casa, para a sua família, e nós vamos glorificar o Criador dos céus e da terra por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Ele é fiel na minha e na sua vida, e nós vamos glorificar o Pai, o Criador, o Altíssimo, porque Ele é fiel para operar na minha vida o seu querer e o seu efetuar. Eu lembro que, acho que foi de segunda também, que o Eterno colocou no meu coração. Eu fiz uma live, campanha de oração, e chegou um testemunho tão forte, muito forte. E eu falei: Deus, tá bom por aqui. Já fiz aí em um mês. E quando eu ia terminar, eu recebi uma mensagem de fora de São Paulo, e uma pessoa relatou, um testemunho ao qual ele dizia: olha, alguém ia cometer contra a sua própria vida, mas através da sua oração, da campanha de oração, o jovem foi tocado, foi liberto, e o nome do Eterno foi glorificado. Isso que nos alegra, saber da resposta do Pai ao meu favor e a seu favor, porque Ele é fiel. Ele é fiel e verdadeiro para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Criador é fiel para mudar o quadro, o cenário da sua vida. Eu não sei qual o cenário, qual a dificuldade, qual a luta que você tem passado, mas o nosso Deus sabe, e Ele é poderoso para mudar o seu quadro, para mudar a sua situação. Nós vamos orar. Nós temos que ter em mente aquilo que Deus deixou para nós, a sua palavra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É hora de busca, é hora de clamor. O mundo todo de tamanha tecnologia. Você pode destacar 5 coisas maravilhosas diante da tecnologia, mas nada se compara em buscar, em orar, em clamar, em você falar com o Criador dos céus e da terra. Ele deixou essas instruções para conosco, de nós orarmos, de nós buscarmos, e então vamos buscar, vamos orar, vamos clamar. E a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós vamos clamar, e o Criador vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família, e você vai sentir a paz que excede todo entendimento. Eu quero trazer um relato para todos a qual estão fora da nossa congregação sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito sério, é muito ativo, é muito reativo, e as pessoas brincam, acham que a vida é comum, muitas vezes as pessoas canalizam situações para envergonhar, para humilhar pessoas, através ali de uma seta do que o inimigo está ganhando legalidade no seu coração. Então é importante vigiarmos, fechar as brechas e orar, porque a palavra diz, Efésios capítulo de número 6 a seguir, 10 a seguir, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, e sim contra as potestades que estão nas regiões celestiais, principados, e toda ação que o inimigo vem operando. Então, amado e amada de Deus, vamos se atentar, vamos se purificar, se santificar, vamos orar, vamos colocar Cristo
no aniversário do seu filho, colocar Cristo no seu casamento, no seu quarto, na sua casa. Vamos chamar, vem Jesus para minha casa, vem ungido e alxa para o meu relacionamento. Muitas pessoas, os maiores motivos de orações que eu recebo é sobre a vida sentimental. Pessoas que estão sofrendo demais, uma luta, uma dor. Você colocar a sua esperança, a sua expectativa em outra pessoa. Então, 70% dos motivos de orações é tudo sentimental. Meu casamento, a minha vida sentimental, meu relacionamento. E muitas vezes, conforme eu falei, o mundo espiritual, tem gente que joga, né? Bruxaria, encantamento, de destruição de lar, de família, de relacionamento, amarração e destruição de relacionamento. E a pessoa muitas vezes não entende. Uma vez você está bem, está em paz, daqui a pouco começa briga, palavrão, xingamento. Tem algo espiritual, tem uma demanda espiritual. Vocês têm que vigiar, tem que orar, tem que buscar. Faz a blitz, fala, X, pessoa, dá sua mão agora, vamos orar, vamos clamar. E chama Jesus para o seu relacionamento, chama Jesus para a sua família, chama ungido e alxa para a sua casa, para afastar essas nhacas do diabo, né? A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, amados. Então, se você cai na vibração, vou xingar, vou reclamar, só vai piorar. Começa a orar, fala, meu cônjuge, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Ainda que seja uma situação difícil, ainda que as portas estejam fechadas, comece a buscar, comece a clamar. E Deus vai abrir a porta, Deus vai mudar o quadro, vai mudar o cenário. Porque Deus não rejeita a oração. Deus realiza sonho de quem ora, de quem busca, de quem clama. E se você perceber, a palavra, ela grande parte da palavra, ela faz um chamamento para o povo buscar a Deus em oração, para chegar na presença dele, rasgar suas vestes, sentir as suas misérias e servi-lo com dedicação, com amor, com sinceridade. É o tempo de Deus operar na minha e na sua vida. Vamos chamar a oração, vamos chamar Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Não consigo orar, não consigo clamar. Muitas vezes as pessoas têm entrado em contato, tá numa religião, numa denominação que fica batendo pesado nas vestes, no batom, no brinco, e esquece o amor, esquece a palavra, só vê aquilo que os homens, que os olhos podem ver, mas não vê aquilo que Deus quer ver, que é um coração puro, sincero, reto. Então, muitas pessoas estão sofrendo, você não acredita, entrando em contato para falar, olha, eu estou sendo machucado por causa de costumes. Não precisa nem orar para falar, Deus, que eu preciso saber. Larga isso. Vamos para cima, oração e ação. Buscar a Deus com sinceridade, com santidade. Porque a palavra diz, sem a santificação ninguém verá o Criador dos céus e da terra. Se santificar é se separar dessa nhaca do pecado. O salmista Davi, ele nos diz no Salmo 1, para nós fugirmos das rodas dos escarnecedores. Para a gente fugir da onde tem contenda, onde tem palavrão, onde tem cachaça, essas conversas torpes que não levam a nada. Foge disso, se santifica, começa a chamar Espírito Santo. Talvez você pode falar, olha, não tenho a amizade que eu queria ter, eu não tenho o relacionamento que eu queria ter, mas chame ungido para a sua casa, chame ungido para o seu relacionamento, chame ungido, Ladaragalasaigo, para mudar a sua história. Ele é seu pai, ele é sua mãe, ele é seu Deus, ele é o Criador, que tem poder de mudar o quadro da sua vida. Se ele for o primeiro, você não vai mais sofrer. Não vai mais sofrer, você não vai precisar ter uma dependência emocional. Não tenha dependência emocional em pessoas. Dependa somente do Criador e da sua palavra. Porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Nós temos que viver a palavra. O salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a cada dia o pecado vem.
Se nós não vigiarmos, a gente cai, a gente é humano, o nosso corpo é corruptível e a gente cai na cilada, astuta cilada do diabo. Então vigiai, cuidado. Receba a palavra, toma posse da palavra e vamos voltar para o primeiro amor, vamos voltar para aquilo que Deus propôs para a minha vida e para a sua vida. Chegou o momento de você ser luz, chegou o momento de você andar sobre as águas. O Criador ali, quando ele estava sobre o mar, andando sobre as águas, os discípulos temiam, pensando, é um fantasma, o que será aquela situação? E o ungido viu ali: Pedro, sou eu, não temais, vem sobre as águas. E na hora que ele viu o ungido sobre as águas, a fé foi gerada no seu coração e ele desceu sobre o mar e começou a andar. Quando ele olhava para o ungido, ele começou a ter a fé. E esta fé abriu um caminho sobre as águas e ele andou sobre as águas porque ele estava olhando para o Mestre. E assim é a nossa vida. Quando nós continuarmos olhando para o Mestre, não importa a circunstância. Talvez você esteja batendo aí diante do impossível, batendo diante do sobrenatural e nada acontece. Continue olhando para o Mestre e você vai ter a certeza que Ele te chama sobre o impossível para te dar vitória, para te acolher. Nós temos que crer totalmente na palavra. E a palavra diz que por um momento Pedro ali, ele deu uma olhadinha para o lado. Eita, tá ventando. Eita, o vento tá forte. Eita, as ondas, olha as ondas. Olha as ondas. Aí ele começou a afundar, porque ele deu percepção para a circunstância. Quando você começa a olhar para o lado, vendo, observando as coisas, a sua fé afunda. Se você olhar para a circunstância, a sua fé vai afundar. Porque muitas coisas são impossíveis, muitas coisas estão ali para colocar a nossa fé em prova. E Pedro começou a afundar. Ele começou a afundar porque ele tirou os olhos do ungido. E diz a palavra que o ungido chegou com as suas mãos fortes e poderosas. Pegou na mão dele e disse: Pedro, não temas. E colocou ele de pé novamente. Talvez a situação que você esteja passando, você começou a observar o mar, começou a observar o vento, você vai se atemorizar. A sua fé vai abalar, você vai ficar angustiado, angustiada. E muitas vezes o inimigo ele canaliza pessoas para afrontar você, para colocar palavras, para te magoar, para te pôr para baixo. Mas não dê atenção às palavras de outras pessoas, porque o inimigo ele canaliza pessoas para te ferir, para te humilhar. Muitas vezes você está num sofrimento, a pessoa até curte, está num sofrimento. Aí depois você passa dessa fase, olha, Deus me deu vitória. A pessoa não tem coragem nem de curtir, nem de falar nada. Fala, ai, poxa, quando você estava na luta, na prova, eu estava gostando. Agora que você está na bênção, as pessoas se retraem, se canalizam, porque tem muita inveja. E quando a pessoa dá legalidade espiritual, o inimigo canaliza aquela pessoa e ela esboça a inveja. Mas a palavra do ungido diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Outra coisa, muitas pessoas é envolvidas com magia, com encantamento, com feitiçaria. E se você ficar lá brincando com o pecado, essa bruxaria acaba com a sua vida. Então tem que se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Criador dos céus e da terra. Vamos santificar, vamos orar, vamos buscar. É tempo de buscar, é tempo de clamor, e nós vamos clamar e o nome do Eterno será glorificado. O nome do ungido será glorificado sobre a sua vida. Vamos orar pela vida espiritual, pela vida sentimental, financeira. Deus vai abrir porta onde não tem porta, porque Ele é fiel. Ele é grande, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos.
O Criador é fiel, o Criador é santo, é verdadeiro. E nós vamos profetizar sobre a sua vida a palavra. E a palavra, ela vai fazer o que lhe apraz sobre a sua vida. Se você está aí cocheando em dois pensamentos, volte para Jesus, volte para o ungido agora. Não perca tempo. Talvez você está aí na circunstância, olhando para o mundão, deixa a vida me levar, vai levando, você vai só se afundando. Daqui a pouco você vai estar aí, ó, dependendo de vícios, porque essa paz somente o ungido pode dar. Somente Cristo pode dar a paz que excede todo entendimento. Então, reaja, amado. Reaja, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Vamos se santificar. Chega de religiosidade. Chega de ser um bonequinho da religião. Só vê defeito, só vê pecado, só vê falha. Chegou o tempo de buscar, de orar, de rasgar as vestes perante o mestre, perante o ungido. É tempo de busca, é tempo de clamor. Chega! O diabo não brinca de ser diabo. Você está de pé por causa de uma oração, de um joelho que se dobra a seu favor. Então acorda. Chegou o tempo de você assumir o chamado, assumir aquilo que Deus quer para a sua vida. Vamos orar, vamos clamar. Vamos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O Eterno vai mudar o seu quadro, vai mudar a sua história. Muitos motivos de oração de pessoas que estão sofrendo na saúde. Vamos orar, eu creio em cura, eu creio em libertação, eu creio no poder de Deus movendo as águas a seu favor. Muitas pessoas com seu parente, ou até mesmo você que está me assistindo, no vício, sofrendo, fazendo a família sofrer. Mas Jesus, o ungido, é poderoso para te libertar, para tocar no teu sangue, no seu organismo e quebrar essa ligação espiritual, este portal. Porque muitos não percebem essa questão que o mundo espiritual, que eu não posso falar tão claro mais, porque meus canais já caíram. Então eu tenho que falar de uma forma sucinta. Então, esses apetrechos aí que dá uma falsa paz, uma falsa sensação de prazer, é um portal diabólico que o diabo entra, sai da sua vida, da sua casa, fecha as brechas. Vamos buscar, vamos orar. O Eterno é poderoso para mudar o seu quadro, mudar a sua história. Ele vai te abraçar agora. Você vai sentir a presença, você vai sentir a unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. E eu sinto essa unção do Eterno. Eu sinto esta presença, e essa presença vai chegar aí na sua casa. Não importando a distância onde você esteja, a presença vai chegar. Porque ele falou, vou fazer a tua voz entrar em casas. Usou uma criança. Falou, olha, a sua voz entrava em casas onde tinha briga, tinha miséria, tinha contenda. Uma criança de 11 anos trouxe a revelação. Eu via como a voz descia como letras de ouro, batia no seu coração, e da sua voz entrava em lares onde tinha briga, miséria, contenda, coisa ruim, e a voz ia entrando, Jesus ia curando, ia restaurando, ia libertando, ia fazendo, e esta palavra é viva e fiel, porque não é eu, é o Mestre. É Ele que faz o querer e efetuar, é Ele que opera na minha e na sua vida. Ele é fiel e verdadeiro para mudar o quadro da sua vida. E eu creio, se você não tem fé para isso, eu tenho fé que o Eterno vai mudar o seu quadro. Uma coisa que você precisa aprender, não dependa sentimental de outra pessoa, porque Deus não se envolve em decisões pessoais. A gama de dor que as pessoas têm sentido porque elas colocam para Deus. Né? Ó, Deus faz ele mudar, faz ela mudar, e a pessoa não muda, a sua fé, ó, pum! A sua fé tem que estar alicerçada na palavra. A sua fé e a salvação individual. E nós vamos orar e o Eterno vai mudar o quadro. O Eterno vai mudar a sua situação. E o nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado, e você vai testemunhar. Toda segunda-feira estaremos aqui 10h30 da noite, intercedendo, e você vai pegar a palavra, vai usar a autoridade da palavra, e pela palavra você vai vencer. Coloca um propósito no seu coração. Depois compartilhe este vídeo para alcançar pessoas a nível Brasil e fora do Brasil. Porque o Eterno vai falar com pessoas
para mudar a história, para mudar o quadro. Deus não te esqueceu. Você não está só, ainda que o inimigo está falando que você não vale nada, ainda que você está se cortando, está sangrando por dentro e fisicamente, o Espírito Santo ele vai trazer cura e libertação interior para a sua vida. Você não vai mais depender emocionalmente de ninguém, porque a palavra chegou. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, na autoridade da palavra, você vai vencer, você vai buscar, você vai se rasgar diante do mestre e ele vai responder, porque os céus também é reativo, o eterno também reage, respondendo, determinando anjos a teu respeito e a meu respeito. A palavra assim diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema o Espírito Santo, não é porque tem ninguém ou não tem ninguém, os céus estão te vendo, assim como você está com essa dor, com essa preocupação, o Eterno tem poder de mudar o quadro da sua história. E ele vai mudar a história da sua vida. Calma teu coração. Se colocou aqui na mão do mestre, confia, confia, confia até o final, porque acima de você, ele é fiel para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Eterno é fiel para mudar o seu quadro e vai mudar o seu quadro. Nós vamos orar, vamos clamar ao Eterno pela vida espiritual, material, sentimental e financeira. E depois que os irmãos quiserem entrar em contato, eu estarei orando durante a semana por todos os motivos de orações. E depois compartilha. Chegou o tempo de Deus mover as águas a seu favor. Você deixou sua cruz para trás. Você deixou um ministério para trás. Você deixou um chamamento de Deus para trás, devido às lutas, devido à falsa acusação de pessoas contra ti. Então reage, amado, porque as misericórdias do ungido são as causas de nós não sermos tragados. Então as misericórdias do Senhor estão sobre nossas vidas. E nós não seremos consumidos, porque as misericórdias do Eterno, do Pai, é muito grande para com minha vida e para com sua vida. Vamos orar. Vamos clamar ao Pai, o Criador. Convide o Eterno para entrar na sua casa. E Ele vai mudar. Ele faz o querer e o efetuar na minha e na sua vida. É Ele que opera na minha e na sua vida, e Ele vai operar. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Yud, Re, Vav, Re. Conclamo o teu nome santo, sagrado e poderoso. Diante do teu nome, da tua grandeza e da tua presença, eu sinto as minhas culpas, as minhas falhas e as minhas limitações, Pai. Por isso eu peço perdão por atitudes, por obras e por pensamentos. Porque sou falho, sou pecador e sou limitado. Papai do céu, Criador, eu quero te agradecer pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, por tua graça, por tua santa misericórdia. Poderoso Yahweh, entra nesta casa, entra nesta família. Entra para mudar a história. Aonde essa pessoa estiver assistindo, aonde este vídeo for compartilhado, que as tuas mãos de poder, a tua unção alcance esta vida e toca. Labaca mandou comandar, se toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. E vai quebrando toda magia, todo encantamento, toda feitiçaria, toda obra de bruxaria.